João acordou com o coração acelerado, o suor frio escorrendo pelas costas enquanto o sonho ainda ecoava em sua mente, o rosto severo do pai, os olhos cheios de decepção, e as palavras que nunca foram ditas. Ele se levantou da cama estreita no pequeno apartamento em Alfama, Lisboa, onde o cheiro de pão fresco já começava a invadir o ar da cozinha. Como todas as manhãs há 2 anos, preparava-se para assar fornadas de pastéis de nata e broa para os veteranos do lar de idosos na periferia da cidade, um ritual que o mantinha ancorado em meio ao caos interno. Mas naquela manhã de outono chuvoso, algo mudou. Ao entregar as caixas quentes na recepção do lar, um idoso que ele mal conhecia, Miguel, um veterano da guerra colonial com olhos penetrantes e mãos trêmulas, o puxou para o lado. João, certo. Eu conheci o seu avô durante a guerra. Ele era como você. Mais do que você imagina. As palavras atingiram João como um soco no estômago, congelando no lugar. Seu avô, o herói da família, o homem rígido que morreu há 10 anos sem nunca demonstrar fraqueza, o que Miguel queria dizer com como você. João tentou ignorar, mas o resto do dia foi um turbilhão. Ele voltou para a padaria familiar, onde trabalhava com o pai, Manuel, um homem de 55 anos cujas crenças católicas tradicionais ditavam cada decisão da casa. Manuel era o pilar da família, viúvo, dedicado aos filhos, mas inflexível quanto a valores morais. João, o caçula de 3 irmãos, sempre soube que sua atração por homens era um segredo que poderia destruir tudo. Ele namorava Tiago em segredo há 1 ano, Tiago, o professor de história de 30 anos, com quem dividia noites roubadas em apartamentos alheios, longe dos olhares julgadores. Naquela noite, ao encontrar Tiago em um café discreto no bairro Alto, João não conseguiu conter as palavras. Um velhote no lar disse que conheceu meu avô e que ele era como eu. O que isso significa? Meu avô era. Tiago, com sua calma habitual, segurou a mão de João por baixo da mesa. Talvez seja nada, amor. Mas se for verdade, pode ser uma ponte para você se aceitar. João retraiu a mão, o medo crescendo. Aceitar? Como, se sua família o renegaria? O pai já havia comentado sobre esses modernos que desafiam Deus, e a mãe, antes de morrer, o criara para ser um bom homem, casado e com filhos. Os dias seguintes foram de tensão crescente. João começou a visitar Miguel mais frequentemente, sob o pretexto de entregar doces extras. O idoso, confinado a uma cadeira de rodas, contava histórias da guerra em África, as batalhas, as perdas, a camaradagem. Seu avô, António, era meu melhor amigo. Salvou minha vida uma vez, em Moçambique. João ouvia, mas ansiava por mais. Finalmente, em uma tarde ensolarada, Miguel baixou a voz. António amava um soldado, secretamente. Naqueles tempos, era morte certa se descobrissem. Ele sacrificou tudo por dever, casou, teve filhos, mas nunca foi feliz. As revelações abalaram João. Seu avô, o ícone de masculinidade na família, havia vivido uma mentira. Isso explicava o silêncio distante que António mantinha, as noites em que bebia sozinho. João sentiu uma mistura de empatia e raiva, porque ninguém nunca soube. Porque ele, João, tinha que carregar o mesmo fardo agora, em uma Portugal moderna mas ainda marcada por conservadorismo. Enquanto isso, a pressão familiar aumentava. Seu irmão mais velho, Pedro, anunciou o noivado com uma moça da igreja, e Manuel insistia para que João encontrasse alguém decente. Você tem 28 anos, filho. Hora de assentar. João mentia, inventando desculpas sobre trabalho, mas o stress o consumia. Ele brigava com Tiago, acusando-o de pressioná-lo a sair do armário. Você não entende. Minha família é tudo para mim. Se eu contar, perco eles. Tiago, ferido, respondia, e eu? Sou só um segredo conveniente. Uma noite, após uma discussão acalorada, João voltou para casa e encontrou o pai acordado, lendo a Bíblia. O que te aflige, rapaz? Manuel perguntou. João quase confessou, mas as palavras travaram na garganta. Em vez disso, ele murmurou sobre cansaço. Aquela mentira doeu mais que qualquer verdade. A tensão culminou quando Miguel, em uma visita, entregou a João uma carta velha, amarelada. Seu avô escreveu isso para mim, antes de voltar para Portugal. Leia quando estiver pronto. João guardou-a no bolso, o peso simbólico esmagando-o. Ele sabia que abrir aquela carta mudaria tudo, forçaria-o a confrontar não só o passado do avô, mas o seu próprio futuro. João passou dias encarando a carta sem abri-la, deixando-a sobre a mesa da cozinha como uma bomba relógio.
O conteúdo poderia confirmar as suspeitas de Miguel e, pior, espelhar sua própria vida dividida. Tiago, sentindo a distância crescente, confrontou-o em um parque à beira do Tejo. Você vai me deixar de lado por causa de um fantasma do passado? Nós temos algo real, João. Mas João, atormentado, rebateu, real. Como pode ser real se eu vivo mentindo para todo mundo? Tiago saiu magoado, deixando João sozinho com suas dúvidas. No lar de idosos, Miguel notou a angústia. Não repita os erros do seu avô, rapaz. Ele escolheu o dever sobre o amor, e pagou com uma vida vazia. João, finalmente, abriu a carta naquela noite. As palavras de António eram cruas. Miguel, meu amigo, meu amor proibido. Volto para Portugal para casar, como esperado. Mas saiba que meu coração fica contigo. Perdoe-me por covardia. Lágrimas escorreram pelo rosto de João. Seu avô havia traído a si mesmo por pressão social, exatamente o que João temia fazer. Essa revelação acendeu um fogo interno. João começou a questionar tudo: a igreja que frequentava por obrigação, os amigos que faziam piadas homofóbicas, a sociedade portuguesa que, apesar das leis progressistas, ainda julgava em sussurros. Ele confidenciou a uma irmã, Maria, a única que parecia aberta. Eu sou gay, mana. E há alguém especial. Maria, chocada mas solidária, abraçou: papai vai surtar, mas você merece ser feliz. Porém, a felicidade era elusiva. Tiago, cansado das hesitações, deu um ultimato: ou assumimos, ou acabamos. João, dividido, escolheu o silêncio temporário, mas isso custou caro. Em uma festa familiar, Manuel pressionou sobre namoradas. João, bebendo demais, quase explodiu, mas conteve-se. Naquela noite, sozinho, ele chorou pela primeira vez em anos, sentindo o peso da traição a si mesmo. Visitas a Miguel tornaram-se confissões. O idoso compartilhava mais: na guerra, vi homens morrerem por menos. Seu avô salvou vidas, mas não a dele. João via paralelos: ele salvava sorrisos com seus doces, mas não o próprio coração. Uma tarde, Miguel sofreu um pequeno derrame, e João ficou ao seu lado no hospital. Não espera até ser tarde, filho, murmurou Miguel. Isso impulsionou João a agir. Ele marcou um jantar com Tiago, prometendo mudanças. Mas o destino interferiu. Pedro, o irmão, descobriu mensagens no celular de João. Confrontado, Pedro reagiu mal: isso é pecado. Papai vai te deserdar. João, em pânico, negou tudo, traindo Tiago indiretamente. Quando contou a Tiago, a reação foi devastadora: você me negou para salvar sua pele. Acabou. A perda de Tiago foi um golpe. João isolou-se, parando até as entregas no lar. Manuel notou a mudança. O que há de errado, filho? João, enfraquecido, murmurou sobre problemas pessoais. Mas o segredo fervia, e uma discussão com Pedro escalou. Você é uma vergonha para a família, gritou Pedro. João, ferido, rebateu: e se avô fosse como eu? Vocês o odiariam também. A família entrou em crise. Maria mediou, mas Manuel exigiu explicações. João, acuado, revelou parte da verdade: avô tinha segredos na guerra. Manuel, incrédulo, negou: mentira. Meu pai era um homem de bem. Mas sementes de dúvida foram plantadas. João visitou Miguel novamente, buscando forças. O que faço agora? Miguel sorriu fracamente: escolha o amor, não o medo. Inspirado, João decidiu reconquistar Tiago, mas o caminho seria árduo, cheio de confrontos. A reconciliação com Tiago não veio fácil. João ligou inúmeras vezes, deixando mensagens suplicantes, mas Tiago bloqueou. Desesperado, João apareceu na escola onde Tiago lecionava, esperando do lado de fora. Por favor, me ouça. Eu errei, mas estou mudando. Tiago, com olhos frios, respondeu: mudar. Você me traiu quando mais precisei. João implorou, mas Tiago foi embora, deixando-o arrasado. Em casa, a tensão familiar explodiu. Manuel confrontou João sobre os rumores de Pedro. É verdade. Você gosta de homens. João, tremendo, assentiu. Sim, pai. Sou gay. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Manuel, com o rosto vermelho, gritou: isso é contra Deus. Saia da minha casa. João saiu,
carregando uma mala improvisada, o coração partido. Maria tentou intervir: pai, ele é seu filho. Mas Manuel era intransigente, moldado por uma vida de tradições. João refugiou-se no apartamento de um amigo, mas a solidão o consumia. Ele voltou ao lar de idosos, buscando consolo em Miguel. Perdi tudo, família, amor. Miguel, enfraquecendo, disse: você ganhou liberdade. Seu avô nunca teve isso. Inspirado, João começou a escrever uma carta para o pai, e quando a do avô, explicando sua dor, sua identidade, pedindo compreensão. Enquanto isso, Tiago lutava internamente. Ele amava João, mas a traição doía. Em uma conversa com um colega gay, ouviu conselhos: às vezes, o medo fala mais alto. Deu uma chance. Tiago hesitou, mas uma mensagem de Maria o convenceu: João está destruído. Ele te ama de verdade. O reencontro aconteceu em um banco à beira-mar em Cascais. João, vulnerável, confessou: eu estava errado. Quero assumir nós dois, custe o que custar. Tiago, tocado, perdoou, mas sem mais segredos. Eles se abraçaram, um passo para a cura, mas o preço era alto. João perdera o emprego na padaria familiar. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e conservadorismo, testou-os. Amigos viraram as costas, vizinhos fofocavam. João enfrentou preconceito no novo emprego em uma cafeteria moderna no Chiado, onde clientes faziam comentários sutis. Mas ele persistia, participando de grupos LGBT em Lisboa, encontrando comunidade. Manuel, sozinho em casa, começou a questionar. Ele encontrou a carta do avô, que João deixara para trás. Lendo-a, chorou pela primeira vez desde a morte da esposa. Seu pai sofrera em silêncio, seria ele culpado por perpetuar isso? Uma tentativa de reconciliação veio quando Manuel visitou o lar, falando com Miguel. Meu pai. Era como meu filho. Miguel confirmou: sim, e ele pagou caro. Manuel, abalado, procurou João. Em um café neutro, disse: não entendo, mas não quero te perder. João, cauteloso, aceitou o gesto: vai levar tempo, pai. Mas nem tudo era rosa. Pedro, ainda resistente, cortou laços, dividindo a família. João sentiu a dor da perda, mas ganhou força em Tiago. Juntos, enfrentaram protestos contra direitos LGBT, sentindo a pressão social. Miguel piorou, e em sua cama de hospital, João o visitou pela última vez. Obrigado por me mostrar o caminho. Miguel sorriu: viva por nós dois. Sua morte foi um golpe, mas um catalisador para João abraçar sua verdade. Com Miguel ido, João organizou um memorial simples no lar, convidando veteranos e amigos. Tiago esteve ao seu lado, publicamente, um ato de coragem. Manuel apareceu, hesitante, mas presente, um pequeno milagre. Pedro ausente, mas Maria trouxe flores. Ali, João falou: Miguel me ensinou que o amor não é fraqueza. Meu avô soube disso tarde demais. A vida seguiu, mas com cicatrizes. João e Tiago mudaram para um apartamento juntos em Belém, construindo uma rotina. Porém, desafios surgiram. Tiago enfrentou discriminação na escola, pais reclamando de um professor gay. Ele debateu renunciar, mas João o incentivou: não desista. Nós lutamos por isso. Familiares, Manuel lutava com sua fé. Ele frequentou uma igreja mais inclusiva, lendo sobre teologia queer. Uma noite, convidou João para jantar. Estou tentando, filho. Conte-me sobre Tiago. João, surpreso, compartilhou histórias, e Manuel ouviu sem julgar. Foi um progresso lento, mas real. No entanto, uma traição veio de onde menos esperavam. Um primo distante, sabendo do segredo, espalhou rumores na comunidade, levando a assédio online. João recebeu mensagens odiosas: volte para o armário, pecador. Tiago, protetor, quis confrontar, mas João optou pela resiliência: ignoramos e vivemos. Uma crise maior veio quando Tiago foi demitido sob pretexto falso. Furioso, ele culpou João indiretamente: se você tivesse assumido antes, talvez não fosse assim. A discussão escalou, revivendo velhas feridas. João, defensivo, rebateu: eu perdi minha família por nós. Eles se separaram temporariamente, João voltando para o sofá de Maria. Nesse período, João refletiu profundamente. Ele visitou o túmulo do avô, falando em voz alta: você sacrificou tudo. Eu não vou.
Inspirado, ele procurou Tiago, propondo: casamos. Mostramos ao mundo. Tiago, emocionado, aceitou: sim, mas juntos no bom e no mau. O planejamento do casamento trouxe mais conflitos. Manuel relutou: na igreja. Impossível. Mas concordou com uma cerimônia civil. Pedro, enfim, apareceu, dizendo: não aprovo, mas família é família. Foi uma concessão amarga. Sociedade reagiu mista, amigos apoiaram, mas estranhos criticaram. Em uma marcha do orgulho em Lisboa, João e Tiago marcharam, sentindo empoderamento, mas também medo de violência. Manuel, em uma confissão, revelou: eu suspeitava do meu pai. Ignorei para não sofrer. João abraçou-o: não ignore mais. Essa honestidade curou feridas antigas. À véspera do casamento, uma surpresa, uma carta anônima de um veterano, inspirado por Miguel, oferecendo apoio. João sentiu o legado continuar. O dia do casamento amanheceu ensolarado em Lisboa, com o Tejo brilhando ao fundo da praça onde a cerimônia civil ocorreu. João, nervoso em um terno simples, trocou votos com Tiago: prometo-te amar abertamente, custe o que custar. Tiago respondeu: e eu, te apoiar em cada batalha. Manuel, como testemunha, assinou os papéis com mãos trêmulas, um gesto simbólico de aceitação. Maria chorou de alegria, Pedro observou em silêncio, mas presente. A recepção foi modesta, em um restaurante familiar, onde brindes ecoaram. Manuel levantou o copo: pelo amor, que eu demorei a entender. Foi um momento de redenção, mas não sem sombras, ausências de parentes conservadores lembravam o preço pago. Nos meses seguintes, João e Tiago navegaram pela vida casada. João abriu uma pequena padaria própria, especializada em doces tradicionais, atraindo clientes diversos, incluindo a comunidade LGBT. Tiago encontrou um novo emprego em uma escola progressista, onde pôde ser ele mesmo. Mas o drama persistia. Uma lei proposta no Parlamento sobre a adoção por casais gays acendeu debates familiares. Pedro argumentou contra: crianças precisam de mãe e pai. João rebateu: amor é o que importa. Manuel mediou, mostrando crescimento: deixem as pessoas viverem. João, refletindo sobre sua jornada, escreveu um diário, das manhãs no lar, à revelação de Miguel, às perdas e ganhos. Ele visitava o túmulo de Miguel regularmente, agradecendo silenciosamente. Uma noite, em conversa com Tiago, João questionou: valeu a pena todo o sofrimento? Tiago sorriu: sim, porque agora somos livres. A família, aos poucos, se reconstruiu. Manuel participou de um grupo de pais de filhos LGBT, compartilhando sua história. Pedro, influenciado, começou a questionar suas crenças. No entanto, a sociedade portuguesa ainda desafiava. Incidentes de homofobia, como um ataque verbal em um bar, lembravam que a luta continuava. João e Tiago se envolveram em ativismo, falando em eventos sobre aceitação. Anos depois, João adotou o ritual de cozinhar para o lar novamente, honrando Miguel e o avô. Ele via nos veteranos reflexos de sua própria resiliência. Mas, no fim, surge a dúvida: foi certo João forçar a verdade, mesmo que doesse a todos, ou o silêncio do avô era a escolha mais sábia?